agora vamos falar sobre direito, Panorama Direito. O Instituto Brasileiro do Direito Eletrônico lançou uma campanha para valorizar os direitos humanos das mulheres. Para falar mais sobre o assunto, recebemos o advogado José Carlos de Araújo Almeida Filho. Olá, boa noite, como vai? Tudo bem? Boa noite, Luciana, tudo bom? A campanha é voltada para a divulgação de imagem íntima de mulheres na internet, não é isso? Conta um pouquinho para a gente. Sim, na realidade nós temos um problema que, infelizmente, esse tipo de violação contra a mulher é denominado vingança pornô, né? O Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico ele tem feito uma campanha muito grande no sentido de que não há como a gente denominar de vingança pornô a divulgação de foto íntima. Primeiro porque vingança dá uma sensação de que a mulher fez algo errado e ela está passível de uma punição, porque isso é uma agressão, né? E pornô menos ainda, porque na realidade a gente está trabalhando com foto íntima. Então o que seria? É como os jovens ultimamente usam muito nudes, né? E o casal pode se fotografar ou se filmar, né, durante qualquer ato amoroso. A divulgação dessas fotos e desses vídeos, na realidade, são divulgações indevidas de imagem íntima. O termo vingança pornô é exatamente esse. Se a gente está valorizando direitos humanos da mulher, né, que é uma preocupação da ONU, quer dizer, é ordem do dia, né, quer dizer, é pauta dos direitos humanos a valorização da mulher. Então, nós temos essa grande preocupação de afirmar que não existe essa ideia de vingança pornô, porque parece que existe uma certa promiscuidade no termo, né? Então, o nosso intuito é exatamente esse, de conscientizar, né, e lutar para que os direitos efetivamente sejam cumpridos, né? Agora, com relação a essa questão, a gente passou... Lógico que nudes, divulgação de fotos íntimas de mulheres na internet, imagens, vídeos ou fotos, é uma coisa muito comum. Mas a gente passou por um caso muito recente, há alguns meses atrás, que até fez com que várias pessoas falassem sobre a cultura do estupro, sim, né? Sim, sim. Então, eu queria que você explicasse para a gente como é possível conscientizar as pessoas com relação a isso, porque muitas vezes, como você falou, as pessoas acham que a culpa é da mulher. Como é que faz para combater esse tipo de crime? O problema é esse. Na realidade, o combate deveria nascer da humanidade, né? Quer dizer, nós deveríamos ser mais humanos, né? Então, essa é uma preocupação sociológica muito grande que ultrapassa o campo do direito, né? Quer dizer, eu conscientizar alguém que ele não tem o direito de expor a mulher, que ele não tem o direito, né, de cultivar essa ideia do estupro. Eu estou de eminissaia, então eu posso ser estuprado. Isso é um absurdo, né? Infelizmente, nós temos uma sociedade machista, nós temos uma sociedade que é calcada num grande apanágio de mentiras. Então, nós dizemos, eu não sou preconceituoso, a mulher tem direitos iguais, quer dizer, é uma questão sociológica muito profunda, né? Então, como é que eu vou inibir, por exemplo, que eu, né, então eu me uso como exemplo para não ferir, né, a suscetibilidade de alguém. Como é que você vai fazer para mim impedir que eu divulgue uma foto de quem quer que seja? Isso depende da consciência, quer dizer, eu acho que deveria haver sim, né, porque infelizmente a gente trabalha hoje com uma ideia de direito penal mínimo, e existe uma grande gama aí defendendo essa ideia do direito penal mínimo, quer dizer, o Estado tem que interferir menos. Mas a gente está falando de mulher, a gente está falando de um relacionamento, e a gente está falando da vulgarização da mulher, o que é absurdo, né? Porque, por exemplo, vamos supor que a mulher pratique o delito, que ela exponha imagens minhas. E o que nós observamos assim no campo sociológico, para a gente poder fazer a aplicação no campo jurídico? A mulher vai ser sempre a culpada, ela é sempre a vítima, ainda que ela tenha praticado o crime. Vamos supor, ela tenha divulgado indevidamente as fotos. Então, a cultura é machista. Eu não vou ter como coibir, né? Agora, por outro lado, eu acho que a gente deveria ter uma preocupação maior, e aí vai uma crítica ao Poder Judiciário, uma crítica violenta, com relação à não aplicação do Marco Civil. Porque, por exemplo, se a foto está lá, tem que determinar o Google que retire. Tem que determinar o Google que crie mecanismos. Aí o Google vai falar, eu não tenho mecanismo para impedir. Tem sim. A China, nós temos 95% do Google bloqueado. Então, se a China consegue bloquear 95% do Google, e para ela estar na China, e efetivamente a empresa está no mundo inteiro, por que ela não pode criar mecanismos, né, algoritmos, para que aquelas imagens não sejam inseridas? Não é verdade? Então, nós teríamos que conscientizar o Poder Judiciário para que aplicasse efetivamente o Marco Civil da Internet, que é uma norma recente, né, e determinasse a exclusão dessas imagens da internet. O grande problema é esse, o Poder Judiciário não tem coragem para decidir contra
o Google, porque vai dizer que está ferindo liberdade de manifestação. Isso não é liberdade de manifestação, isso é crime e grave. Infelizmente não aplicado de forma grave. Outras questões que eu poderia entrar aqui com relação, por exemplo, à suspensão de WhatsApp, suspensão de Facebook, por conta de algum tipo de não cooperação, né, dessas redes sociais, ao mesmo tempo elas são suspensas pelo judiciário. Mas o que eu queria perguntar para você é o seguinte, com relação a esse crime, ele é enquadrado dentro da Lei Maria da Penha. Esse é o problema, não é? Esse é o grande problema. Então, qual é a importância da campanha? Né? Que, na verdade, a gente está trabalhando com uma ONG de Maringá, Marias da Internet, então é o IBDE junto com essa ONG. Contamos com vários parceiros aqui de Petrópolis e de Maringá também, porque essa divulgação vai ser um crime de injúria, quando muito de difamação, que a pena vai a 6 meses, quer dizer, é irrisório. Então, eu vou praticar o crime e vou pagar uma cesta básica. Isso não pode ser admitido hoje, porque, na realidade, se eu estou falando de imagem íntima, né, isso significa que eu tenho uma convivência com aquela pessoa a ponto de ela ter confiança de se expor daquela maneira, quer dizer, intimamente. Né? Eu falo exposição íntima, não uma exposição assim, exacerbada. Né? Isso me lembra uma frase do Bauman, que é o grande sociólogo da pós-modernidade, que a invisibilidade hoje é a morte. Então as pessoas estão tão interessadas no que a gente definiu, entre aspas, de extimidade, que ela não se preocupa com a própria intimidade. Então, de repente, assim, se proteger mais. Porque essa prática, na realidade, de foto e filme, ela existe desde que o mundo é mundo. Né? Desde que se começou a gravar de alguma forma, ela existe. Né? Agora, com a internet e com os smartphones, ela tomou uma proporção muito maior, então pode ser até ao vivo, né? Quer dizer, você pode fazer uma exposição ao vivo. Exatamente, quer dizer, não deixa de ser crime por isso, desde que não haja o consentimento. E a pessoa que compartilha também está cometendo crime, né? Com certeza, porque aí nós poderíamos até falar numa coautoria. Então, se a injúria, por exemplo, ela é espalhada, eu vou ter a difamação, né? Quer dizer, eu pratico um crime de injúria, aquela pessoa vai e começa a divulgar e outras vão, então eu tenho. E, na realidade, essa ideia do compartilhamento na internet, ela tem que ser muito bem avaliada, porque o compartilhamento não deixa de ser uma forma de divulgação e coautoria. Né? Não foi que ele participe ali, mas ele proporcionou o crime da divulgação. E deveria sim, a nossa briga é para que seja enquadrada na Lei Maria da Penha e para que as penas sejam mais severas. Resumidamente, hoje, quando uma mulher é exposta nesse tipo de cybercrime, né, exposição de imagem íntima, sem autorização, o que ela pode fazer? A quem ela pode recorrer? Na realidade, a gente aconselha a procurar a Delegacia de Repressão a Crimes de Informática no Rio, né, porque aí eles já vão ter o levantamento, né? Vão fazer o levantamento do IP, etc. e tal, tentar descobrir quem praticou o crime. Na maioria das vezes você vai saber, é óbvio que você sabe quem praticou o crime. Procurar um advogado que seja especializado. Então, esse projeto ele passa por um primeiro momento, que é a conscientização. No segundo momento, ele vai passar por uma capacitação de profissionais no Brasil inteiro. Aí vai ser um curso de 20 horas com perito forense, especializado em cybercrime, professores que vão trabalhar com intimidade, privacidade, marco civil da internet, sociologia do direito de sociologia, a parte da informática jurídica e a parte do próprio direito eletrônico. Quer dizer, na realidade, o profissional estando capacitado, porque tem uma questão muito interessante. A vítima ela tem que ser muito bem tratada pela polícia, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Mas só que antes desse conjunto estatal, ela vai ter o contato com um profissional de direito que é um ser humano. A primeira coisa que esse profissional tem que saber é lidar com a vítima. Então vai ter um psicólogo também no curso. Então o que ocorre? Infelizmente, a gente tem visto aí colegas, né, assim, isso aí foram relatos que me foram passados pelo Brasil quase todo. A primeira coisa que o profissional faz é pedir para que a vítima mande as fotos. E isso é um erro absurdo, porque na realidade ela já é vítima. Aí ela se sente vítima pela segunda vez, que é o profissional que deveria acolhê-la. Né? Então, assim, o projeto é bem amplo e o aspecto sociológico é muito profundo. Realmente é um tema que pode durar uma entrevista bem longa e que você venha outras vezes para falar sobre o assunto aqui. Agora, quem quiser saber mais informações sobre
esse tema, como é que pode fazer para entrar em contato com você ou, enfim, ter mais informações com relação ao projeto? Tem uma questão bem interessante, que o Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico foi o primeiro a trabalhar com pesquisa no campo de direito eletrônico no Brasil. Foi fundado 100% virtualmente em Petrópolis, né? Então nós temos essa grande vantagem. O site é ibde.org.br, abreviatura do Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico. E no site tem todas as informações, inclusive o projeto, né, das Marias da internet e tal, a crítica, a ideia de vingança pornô, porque todas as matérias que a gente visualiza, vingança pornô. E o grande problema, a gente está tendo um número elevado e absurdo de suicídio, principalmente entre os adolescentes, que não suportam ver, porque na realidade é um crime que não atinge só a mulher, atinge toda a família, né? É muito grave, realmente. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Panorama Petrópolis. Eu conversei com o advogado José Carlos de Araújo Almeida Filho, que falou um pouco aí sobre a exposição de imagem íntima de mulheres na internet e sobre a campanha do Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico contra isso.